E as últimas informações sobre a investigação à Crefisa caíram como uma bomba no Vasco e explodiu um possível futuro planejamento da diretoria cruzmaltina. Eu vou trazer informações precisas sobre esse assunto e, claro, eu já vou querer saber a sua opinião. Será que o Vasco vai conseguir um segundo empréstimo com a Crefisa após as investigações junto ao Ministério Público? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião, porque eu vou falar também aqui sobre mercado da bola. Admar Lopes voltou à ação após o final dos estaduais e tem até o dia 27 de março para contratar. Vamos falar também sobre definição. A diretoria do Vasco ficou sabendo agora há pouco sobre uma definição muito importante e eu vou trazer aqui para você. E uma supervalorização pode acontecer e o Vasco se beneficiar com isso. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa segunda-feira e, é claro, no segundo boletim de notícias do dia, você vai ficar sabendo de tudo aqui. Obviamente, eu peço para você deixar o seu joinha e não se esqueça de correr aqui embaixo, se inscreva no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se. Eu estou vendo que você está aqui e não está inscrito, para você ser avisado dos nossos 4 conteúdos por dia aqui no canal. Corre lá no botãozinho inscrito, inscreva-se, beleza? Olha só, vou trazer detalhes sobre essa investigação em cima da Crefisa e o que pode atrapalhar o caminho do Vasco. Muita gente me perguntando, Lineker, mas como assim? O que tem a ver a Crefisa com o Vasco? O que tem a ver essa situação toda? Bom, vamos lá. O Vasco que já fez um empréstimo de 80 milhões, tipo Deep Finance, né, que é um empréstimo de forma em que se ajusta a empresas em recuperação judicial. O Vasco já pegou 80 milhões com a Crefisa, que está sendo investigada, e o Ministério Público abriu inquérito, né? E a Leila Pereira vai falar sobre o que está acontecendo. Muitas situações envolvendo uma investigação em cima de pagamentos indevidos, entre outras questões. Mas o que tem a ver com o Vasco? As pessoas me perguntam e eu vou logo dando o papo reto. O Vasco já se planejava para pegar mais um empréstimo com a Crefisa no valor de 80 milhões de reais. Já está no planejamento do cruzmaltino. E com essas movimentações, existe um certo pessimismo em relação à empresa diante do mercado, já que o Vasco trabalha sempre com as questões jurídicas ao seu lado por conta da recuperação judicial. Esse imbróglio da Crefisa pode ser o impeditivo da justiça a aceitar mais um empréstimo estilo Deep Finance, que é a empresa de recuperação judicial que o Vasco hoje se encontra, de realizar esse aporte financeiro da empresa de Leila Pereira. Olha só, a situação é o seguinte: o Vasco já colocou 10% da SAF vascaína como garantias desse empréstimo, desse primeiro empréstimo junto à Crefisa. Isso quer dizer o quê? Que possivelmente, se o Vasco não conseguir fazer o pagamento até o final do ano de 2027, o Vasco pode ter um novo dono, ou pelo menos um novo sócio, que seria a Crefisa, a empresa que está atualmente sendo investigada. E olha só que imbróglio, né? Um imbróglio absurdamente viável acontecendo nesse momento que o Vasco já se planejava mais um empréstimo para fluxo de caixa, né? Enfim, será que toda essa investigação pode atrapalhar os próximos passos do Vasco para um novo empréstimo com a Crefisa? Algo que já estava planejado e algo que o próprio presidente Pedrinho já falou que será feito? Eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Movimentação sobre a Crefisa, que pode ser possível sócia na Vasco SAF por conta das garantias e também uma parceira em mais um empréstimo estilo Deep Finance no Vasco. E você? Tá confiante? Tá pessimista? Vai lá nos comentários. Porque confiante eu tô num possível mecanismo de solidariedade da FIFA. E como assim, Lineker? Mecanismo de solidariedade da FIFA? O que você quer falar com isso? Olha só, o atacante Ryan, cria da colina, hoje no Bournemouth, na Inglaterra, disputando a Premier League, vem sendo um dos destaques dali na Premier League, né? E a gente vem destacando aqui também ele em relação ao Vasco. Para quem não sabe, se o Ryan conseguir resolver, né, mais uma transferência, seja lá para qual clube que for, o Vasco tem direito minimamente a 2,5%
de toda a transação. Isso porque se chama mecanismo de solidariedade da FIFA, onde os clubes que formam os jogadores recebem, né, valores das suas transferências. Então, fiquem de olho, porque o Ryan está se valorizando e pegando uma seleção brasileira agora nessa pré-lista. De olho na Copa do Mundo, se o Ryan for para a Copa do Mundo, prepare o bolso para o Vasco, porque olha, a grana vai entrar. Com certeza o Baumann vai vender o Ryan para uma marca mais forte na Europa. E, de fato, o Vasco vai lucrar com isso. Então, de olho nesse mecanismo de solidariedade da FIFA, o Vasco observa o atacante Ryan se valorizando a cada dia na Premier League e agora, possivelmente, na seleção brasileira. Rapaz, eu vou falar para você. Criar bons jogadores, revelar bons jogadores te gera frutos de forma praticamente vitalícia na carreira do jogador no futebol, né? Então vamos torcer para que tudo dê certo e o Vasco ganhe dinheiro com mais uma transferência do atacante Ryan. E você, acredita nessa valorização? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Porque olha só, hein? A diretoria do Vasco ficou sabendo da definição e agora já está publicado. O Vasco encara o Palmeiras na próxima quinta-feira e já temos arbitragem definida. Jogo em que o técnico Renato Portaluppi prepara a equipe para enfrentar o atual campeão do Campeonato Paulista. E, claro, um jogo de virada de chave do Vasco. O árbitro, Sávio Pereira Sampaio, é ele mesmo, irmão de Wilton Pereira Sampaio, estará aí dentro da partida, é o responsável pelo apito do jogo, o Sávio Pereira Sampaio, escolhido pela CBF para apitar esse jogo em São Januário, o jogo que eu falo para você, hein? Vai ser jogão, o Vasco vai tentar vencer essa partida para somar pontos e, enfim, sair da zona do desconforto. O Vasco atualmente é o lanterna da competição e precisa o quanto antes sair desse momento turbulento que passa na temporada. Sávio Pereira Sampaio, então confirmado pela CBF, é o árbitro da partida. E você, o que você acha sobre esse árbitro? Eu falo para você que eu não tenho muitas opiniões acerca desse juiz não, tá? Eu confesso para vocês aqui que eu ainda tenho algumas dúvidas a serem tiradas em relação a jogos do Vasco. Mas e você? Confia na arbitragem de Sávio Pereira Sampaio? Corre lá nos comentários e deixa a sua opinião, porque eu quero saber o que você acha sobre esse assunto. E falando em assunto, mas assunto muito importante é o mercado da bola. E o mercado da bola, o Vasco está de olho com Admar Lopes novamente até o dia 27 de março. Mas como assim, Lineker? Até dia 27 de março. Olha só, preste atenção. A janela de transferências para a Europa se fechou, mas agora estamos dentro de uma janela doméstica. Uma janela que se abre no dia 4 de março e vai até o dia 27 desse mesmo mês. Dentro dessa janela, o Vasco pode ainda contratar jogadores sem contrato, mas porém em uma situação muito específica de limitação de rescisão, né? Não pode rescindir hoje e fechar amanhã. Mas tem a possibilidade de negociação com clubes e jogadores que disputaram os estaduais. A chamada janela doméstica aqui no Brasil, o Vasco pode tirar proveito dela para buscar novos reforços. Admar Lopes, com muito cuidado, vai observando esse mercado para, quem sabe, uma oportunidade o Vasco conseguir ainda se reforçar. E a ideia de Admar Lopes, juntamente com Renato Portaluppi, a alta cúpula da diretoria e o departamento de futebol, é estar à procura de um volante para fazer essa transição entre a defesa e o ataque. A ideia é trazer um jogador polivalente, que atue também como primeiro volante e saia jogando ali como um segundo volante. A ideia é buscar essa opção, já que o técnico Renato Portaluppi deve priorizar volantes já nesse início de sua passagem para trazer uma formação mais conservadora. O próprio Renato Portaluppi já tinha falado em coletiva que fazer gols no futebol brasileiro é muito difícil. Então você não pode abrir a porteira para tomar gols muito fáceis. Isso foi basicamente uma crítica, né, ao estilo do técnico Fernando Diniz, que deixava exposta a zaga em jogos, principalmente de Campeonato Brasileiro. Diante desse cenário, o Vasco teve uma sequência muito grande de derrotas, pouca efetividade no setor ofensivo e muita exposição no setor defensivo. Já diagnosticado por Renato Gaúcho, o prognóstico já saiu, que é fortalecer esse sistema de defesa, dando esse primeiro combate nos volantes, fortalecendo ali esse primeiro combate para as jogadas não estourarem diretamente
na zaga. Será que Renato Portaluppi deu e resolverá o problema dessa exposição defensiva do Vasco logo contra o Palmeiras de Vitor Roque, Flaco Lopes, Felipe Anderson, John Arias, entre outros grandes jogadores? É um teste de fogo para esse início de Renato Portaluppi. Vamos observar, porque o Vasco também observa o mercado para fortalecer essa área, a área de primeiro e segundo volante no Gigante da Colina. Você confia? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Admar Lopes, de olho no mercado, para quem sabe trazer reforços nesse momento da temporada. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto. Anota aí na sua agenda. Hoje, aqui, 21 horas, live para você acompanhar tudo sobre Vasco e eu aguardo você, beleza? Um abraço, saudações vascaínas.